E agora uma denúncia. Passageiros alegam que motoristas de aplicativos estão se recusando a levar animais de estimação dentro dos veículos. Veja na reportagem do Leonardo Barreto. Nazaré precisava sair com Dolly. Chamou um táxi, mas ao chegar o motorista se recusou a levar o animal. Eu pedi urgência, não disse que naquele momento estaria com o animal, mas presumidamente tinha que vir alguém que atenda, eu transportar todos os membros que estão comigo. Principalmente porque aquela corrida só ia existir por causa do animal. Eu era mera pagante. Então, o que acontece? Logo em seguida eu descobri que outras empresas de transporte desse nível, de transporte público, porque é um transporte público, simplesmente chegam ao absurdo de não dar nenhuma explicação. Olhou para a pessoa chamou, está com o animal, arrasta o carro e vai embora. O Pablo já enfrentou problema semelhante por diversas vezes. Ele tem 2 cachorras e todas as vezes que precisa sair de casa é uma dificuldade. Desde muito pequenas eu já sempre sofri, né, muita dificuldade. Não tenho carro, realmente meu meio de transporte é Uber. Dificilmente eu pego um outro tipo de transporte. E todas as vezes que eu preciso, numa necessidade, para veterinário, até para passear mesmo, é sempre uma dificuldade. Já aconteceu, por exemplo, um caso de que uma dessas cachorras, uma delas ficou doente e eu tive que chamar 7 motoristas. Apenas o 7º aceitou a corrida, 6 recusaram. Então é uma situação extremamente constrangedora, humilhante. Esse tipo de caso já está sendo apurado pelo Ministério Público do Estado, segundo Nazaré, que é presidente da ONG Educação e Legislação Ambiental. Ela pede mais respeito e sensibilidade a quem trabalha com transporte. Na realidade não precisa de lei, as leis já existem o suficiente, o que precisa é do bom senso e do respeito à vida alheia. Lembrando que os animais hoje fazem parte das famílias. Vou citar um exemplo de uma mulher em trabalho de parto. Não se nega um transporte de uma mulher no trabalho de parto, podendo ela ter vida à luz dentro do carro e causando um dano grave para o profissional. E como que para um animal não transporta? Então isso precisa mudar. É bom senso, é respeito e evoca-se todos os profissionais ligados a este tipo de atitude que posso tomar para mudar isso e evoca-se as leis já existentes. O proprietário da empresa de táxi envolvida na situação citada nessa reportagem informou que não há nenhum tipo de recusa em transportar animais e que a empresa é referência neste tipo de transporte. Informou ainda que o caso foi pontual e que o motorista se recusou a levar o animal porque o animal estava sofrendo com problemas respiratórios graves. Ele disse também que todas as vezes que o animal precisa ser transportado, a empresa deve ser avisada antes. E para falar sobre essa polêmica, todas essas situações que envolvem aí o transporte de animais, estamos recebendo ao vivo a advogada Daniele Ferreira, presidente da Comissão do Direito Animal da OAB aqui em Sergipe. Ela já está aqui, a Daniele Ferreira, presidente da Comissão do Direito Animal. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Balanço Geral amanhã e para falar sobre essa situação que levanta muita polêmica e muitos questionamentos. Pode ou não pode? O que diz a lei? De fato, existe uma lei estadual discriminando isso ou só existe uma lei federal? Vamos esclarecer. Bom dia. Bom dia, Tamires, e a todos que acompanham o Balanço Geral amanhã. É importante que se destaque que hoje no país não se tem uma lei federal que regulamente, né, o transporte de animais em táxis, transporte coletivo ou ainda, né, em carros de transporte por meio de aplicativo. Mas o que é que se tem? Existem legislações municipais e estaduais que regulamentam essa matéria. Aqui em Aracaju, por exemplo, a gente tem um projeto de lei do ano de 2015 que prevê nessa temática relativa ao transporte coletivo. O que é colocado, e a fala da Nazaré foi muito bem pontual, em que pese aqui na nossa realidade municipal não exista uma legislação própria, não é de bom tom, não é razoável esse tipo de proibição. Por quê? Quando a gente faz um panorama e uma análise de outras leis em outros municípios, a gente percebe que existem algumas regras que são impostas, né, para quem é tutor de animal. Que o animal ele esteja vacinado, que um cartão de vacina seja apresentado, que ele esteja acondicionado em uma caixa de transporte própria. Geralmente se impõe também uma limitação com relação ao peso do animal, geralmente 10 quilos.
Então, essas regras, de alguma forma, norteiam, né, essa relação. E não é razoável a proibição, até por um fator muito claro. Vivemos um momento na nossa sociedade no qual animais de estimação fazem parte dos lares brasileiros. Hoje, segundo dados do IBGE, existem mais animais de estimação do que crianças. É aquela coisa do conceito de família multiespécie. Verdade. Inclusive, o Brasil, eu li recentemente que o Brasil está entre os 5 países em que o mercado pet é o mercado mais movimentado, é um dos mercados mais movimentados do comércio. Perfeito. É um mercado que não sente os efeitos da crise, né, justamente decorrente dessa relação, né, dessa forma de se olhar o animal como um ser, um integrante da família. Então, hoje, a empresa que não se adequa, que não inclui dentro da sua política de prestação de serviços essa atenção muito mais inclusiva de se entender que o animal ele pode ser transportado e Nazaré deixou muito bem claro e eu concordo com ela, não se precisa de uma legislação para regulamentar, né? Mas se a lei precisa ser suficiente para reger essas relações, que venha, né, e estabeleçam regras muito claras com relação a isso. A gente percebeu um detalhe, a empresa de táxi, quando a gente entrou em contato, quando a gente questionou o ocorrido, quando a gente questionou essa denúncia que foi trazida aqui para o jornalismo da TV Atalaia, a empresa disse o seguinte: tem que se avisar antes, ou disse que isso não costuma acontecer, que foi algo pontual especificamente, mas mesmo sendo algo pontual, a gente está trazendo aqui porque se aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. Nesse caso, o cliente que está ali acionando aquele serviço, ele tem a obrigação de avisar que está com o animal? Veja, depende muito do contexto, porque se a pessoa que está chamando um carro por meio do aplicativo ou táxi está seguindo recomendações, e aí essas recomendações, independente de legislação, de que transportar seu animal dentro de uma caixa própria, né? Até para que essa viagem que ele vai realizar permita que o carro, que o ambiente esteja limpo para que outro passageiro venha utilizar, né? Não se revela razoável essa imposição, né, ao meu ver, de ter que avisar que está sendo transportado um animal. A partir do momento que o tutor ele é responsável por aquele animal e está seguindo regras, né, de bem-estar, de convivência com as pessoas, porque o próprio motorista também a gente entende que ele tem que ter a sua integridade respeitada. Isso não quer dizer também que o tutor de animal em uma situação atípica, por exemplo, vou levar um animal de grande porte, saber se o carro pode comportar um animal daquele tamanho, né? Enfim, situações que estejam fora da normalidade, entendo que seja razoável avisar, mas não com um caráter de imposição, né? Uma outra informação que nos foi dada quando a gente procurou a empresa de táxi, foi dito, a empresa relatou que questionou esse motorista especificamente, e o motorista disse que recusou levar o animal porque percebeu que esse animal estava passando por problemas respiratórios graves. Isso seria uma justificativa? Não seria uma justificativa, porque entra dentro daquilo que eu pontuei agora há pouco. O animal, estando acondicionado em uma caixa de transporte própria, né, devidamente acondicionado, certo? Não seria uma justificativa para o impedimento, né, daquela viagem. A gente está falando de um ser vivo e é preciso se destacar que animais são seres vivos. Aquela situação que ensejava um atendimento médico veterinário, uma situação de urgência, reforça mais ainda, né, esse caráter civilizatório que as pessoas precisam adotar com relação aos animais. Então, assim, é lamentável ver que a empresa, enfim, ou a conduta do motorista, se foi isolada ou não, mas essas denúncias, essas reclamações são recorrentes. Acontecem sempre? Sim, são recorrentes. E aí, cabe aqui também o questionamento. Existe uma lei federal, mas será que não seria o momento também da gente questionar as autoridades e pedir também uma lei estadual, uma lei municipal? É muito importante. Eu acredito que a gente não pode deixar também que o legislador ele venha a reger todos os fatos da sociedade. O direito é muito dinâmico, né? Enfim, mas a gente percebe que as relações sociais elas vão mudando a todo momento, né? Se tem hoje no Brasil a questão de normas, né, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, no caso de se transportar animais em ônibus interurbanos, né? O animal, o tutor apresentar o cartão de vacina com antecedência, o animal está bem acondicionado numa caixa de transporte. Então, são normas gerais que podem ser facilmente adaptadas nas realidades locais. O passageiro que tem um animalzinho e que se pega numa situação como essa, qual é a orientação e como é que a OAB costuma agir?
O importante é que se entenda o seguinte, não podemos deixar de analisar essa situação sob a ótica de uma política inclusiva, né, porque vai contemplar um animal enquanto um ser senciente, e a recomendação fica dentro daquilo que a gente chama do bom senso. Se eu vou acionar uma empresa e essa empresa ela não respeita o meu animal de estimação, não é uma empresa apta, certo, a receber a minha atenção, então, portanto, essa empresa vai perder. É isso que a gente precisa entender e passar para as empresas. A partir do momento que ela adota essa postura de exclusão, ela vai perder, porque o mercado reage. E essa reação a gente sabe qual é. Então, ficou muito bem demonstrada aí nas reportagens. Verdade. A gente quer agradecer todos os esclarecimentos em torno desse assunto. A gente trouxe aqui essa polêmica, essa situação e, com certeza, essas informações ajudaram bastante. Muito obrigada a Daniele Ferreira, que é presidente da Comissão do Direito Animal da OAB, que atua maravilhosamente bem aqui em Sergipe nessa causa. Muito obrigada e bom dia. Muito obrigada, Tamires. Um bom dia.